O vídeo de hoje é sobre o rei Henrique VIII da Inglaterra, que apesar de ter tido 6 esposas e ter tido filhos, ele não deixou nenhum sobrevivente, nenhum dos filhos dele deixou herdeiro sobrevivente para herdar a coroa da Inglaterra. Então, Henrique VIII, ele era filho do rei Henrique VII. Ele não era herdeiro do trono, porque ele tinha na frente dele um irmão, que era o Arthur, príncipe de Gales, que era o herdeiro do trono. Então, o Arthur, ele casou com a Catarina de Aragão, que era filho dos reis de Castela e de Aragão. Ele casou, mas em seguida ele morreu, o Arthur, príncipe de Gales. Então quem ficou como herdeiro do trono, né, na Inglaterra seria o Henrique. Aí o Henrique casou com a cunhada, né, a Catarina de Aragão, e eles tiveram uma filha, a Maria, que viria a ser a futura Maria I da Inglaterra. O Henrique, ele queria ter um filho homem, era o sonho da vida dele, né, segundo eu entendi ali. Ele queria ter um filho homem e a Catarina de Aragão era mais velha do que ele. Então ele não viu saída em ter um filho homem, realizar esse sonho, né? Então ele tentou anular o casamento dele com a Catarina de Aragão, alegando que ele não poderia ter casado com a esposa do irmão dele. Então isso que ele alegou lá para o Papa, né? Porque naquela época não tinha divórcio, os casamentos eram para o resto da vida. Ele alegou que não deveria ter casado com a Catarina, que o casamento deveria ser anulado e que ele poderia casar de novo. Então o objetivo do Henrique era casar de novo para gerar um herdeiro masculino de preferência. A Maria da Inglaterra, que era a filha dele, foi excluída da linha de sucessão, foi declarada ilegítima, né, já que o casamento foi anulado. Em 1533, o Henrique, depois de ter anulado o casamento lá com a Catarina de Aragão, ele casou com a Ana Bolena. Ana Bolena era de uma família de nobres, né, uma família importante, e ele já tinha tido um caso com a irmã da Ana Bolena. Tem até um filme bem legal, A Outra é o nome do filme, é bem legal, ele retrata essa história aí entre o Henrique VIII com as duas irmãs, a Ana Bolena e a Maria Bolena, e ele acaba casando com a Ana Bolena, né, em 1533. A Ana Bolena, ela logo em seguida, ela dá à luz a Elizabeth, que viria a ser a Elizabeth I da Inglaterra. A Ana Bolena, ela tinha bastante influência na corte, ela era ativa na política, né? Ela influenciava bastante a política, mas a Ana Bolena, ela não dava aquele herdeiro masculino que o Henrique tanto queria, né? Ela teve diversos abortos, a única filha que ela conseguiu ter foi a Elizabeth, e logo o Henrique deu um jeito lá de inventar que ela tinha tido um caso com o irmão dela, acusou ela de incesto, acusou o irmão dela de traição, e os dois foram decapitados. Então foi uma artimanha lá do Henrique, dos apoiadores dele, para acusar a Ana Bolena de incesto, de traição, de adultério, para poder se livrar dela. E finalmente, em 1537, nasce o tão esperado herdeiro masculino do Henrique, o Eduardo. Ele nasce em 1537, ele através do 4º casamento do Henrique, porém a mãe do Eduardo morre 15 dias após o parto, né, de complicações. Então aquela época, imagina século XVI, eram muito difíceis os partos, né, e muitas mulheres morriam. Então ele foi obrigado a casar de novo. Então a 4ª esposa do Henrique era Ana de Cleves, uma viúva rica, e que, pelo que eu entendi, ele não achou ela muito feia e anulou o casamento, mas ela recebeu uma generosa pensão, recebeu 2 propriedades, então não foi um mau negócio, digamos assim. Em 1540 ele casou pela 5ª vez com a Catarina Howard, uma prima da Ana Bolena. Mas essa aí traiu ele, realmente traiu, era verdade, não foi uma armadilha como foi com a Ana Bolena, e ela acabou sendo decapitada, acusada de traição. A 6ª e última esposa, já estou cansada de tanta esposa, foi a Catarina Parr.
Eles casaram em 1543, né, quase no fim da vida do Henrique, e com essa ele não teve filhos. Mas um ponto a destacar nesse intervalo aí, nesse casamento, foi que as filhas do Henrique, a Isabel e a Maria, elas foram recolocadas na linha de sucessão, atrás do Eduardo, né? Então ficou o Eduardo, caso não tivesse descendentes, seria a Maria, e em terceiro lugar a Isabel. O que aconteceu foi que em 1547 o Henrique VIII veio a morrer, deixou o Eduardo, que veio a ser o Eduardo VI, como herdeiro, né? Só que ele só tinha 9 anos de idade, claro que teve uma regência ali durante o período, e o Eduardo veio a falecer aos 15 anos de idade, sem deixar nenhum herdeiro. Quem tomou o reino da Inglaterra foi a Maria I. O Eduardo VI, ele tinha deixado como herdeira, como sucessora, uma prima, a Joana Grey. Só que ela acabou sendo derrubada, digamos assim, e foi decapitada também. E aí a Maria da Inglaterra, né, passou a ser a Maria I, que foi a governante da Inglaterra. Mesmo casada lá com o Felipe da Espanha, ela foi governante da Inglaterra durante um período. Mas logo em seguida ela morreu aos 42 anos, e quem governou a maior parte do tempo foi a Elizabeth I. Ela governou a Inglaterra por 45 anos. E a Elizabeth I, como todos sabem, ela nunca se casou, ela nunca quis se casar, ela não deixou herdeiros. Eu andei lendo e parece que ela não queria casar mesmo. E quem acabou herdando o trono da Inglaterra foi o filho da Mary Stuart, como eu fiz um vídeo anteriormente, né? O Henrique VIII, ele brigou tanto, ele lutou tanto, ele queria tanto, mas ele não deixou nenhum herdeiro direto, né? Acabou sendo o que ele não queria que fosse, que era o filho da Mary Stuart, que hoje os reis da Dinamarca, da Suécia, o próprio rei Charles III da Inglaterra são descendentes da Mary Stuart. Ele mesmo não deixou nenhum descendente direto. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu gostei muito, que eu já tenho 71 inscritos no canal. E se vocês quiserem deixar alguma sugestão aí de assunto para um próximo vídeo, eu gostaria muito. Valeu, tchau, tchau!